Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em Copa do Brasil 2024, oitavas de final, primeira partida. Nesta terça-feira, dia 30 de julho de 2024, tivemos dois jogos. O São Paulo abrindo, essa fase, venceu em casa o Goiás por 2-0. O Goiás teve um jogador expulso logo no início do jogo, então isso atrapalhou bastante a situação do Goiás. E tivemos aqui no Rio de Janeiro, num dia frio aqui no Rio de Janeiro, chuvoso, tomando um chazinho aqui, porque a gripe parece que me pegou. E aí, para não piorar a situação, a gente tenta se cuidar, tomar aí médio, vitamina C, um chá, para dar uma melhorada. E aqui no Rio, no Newton Santos, né? A torcida do Botafogo, o pai da torcida do Botafogo, não gosta que chame de Engenhão, né? Por causa da estação de trem. Gosta que chame de Newton Santos. No Tapetim, se enfrentaram Botafogo e Bahia e empataram em 1-1. O duelo, antes de se ter o sorteio, Botafogo e Bahia estavam vivendo momentos bons, né? Dois na parte de cima da tabela, brigando até pela liderança, mas ao mesmo tempo, Bahia e Botafogo deram uma caída. O Bahia um pouquinho antes, né? A caída do Bahia está alguns jogos à frente da do Botafogo, mas do Botafogo também deu uma caída. E aí a gente pode ter essa caída dos dois times. Eu vejo mais o Bahia por uma questão física. Eu vejo o Bahia nessa queda física, eu vejo o Bahia numa queda tática também, né? Até porque os adversários conhecem muito bem agora o Bahia, mas com a qualidade vai quebrar essa dificuldade. Mas aí, se você perder intensidade, fica mais fácil para marcar. E, na minha opinião, é isso que acontece com o Bahia por causa dessa queda. Já o Botafogo tem um problema de queda de rendimento por perca de alguns jogadores. O Eduardo não é nem um gênio no meio, mas ajuda no meio. Mas você perder o Júnior Santos é muito complicado. E perder o Júnior Santos, aí a zaga do Botafogo começa um pouco a bater cabeça, né? Não consegue criar, aí não tem aquele arrasto que o Júnior Santos faz. Então os dois times viveram, na minha opinião, momentos muito parecidos de instabilidade. O momento de instabilidade do Botafogo não é muito grande, tá? O Botafogo aí vem de 3 jogos sem vencer. O Bahia já vem há algum tempo a mais. Eu vou até dar uma olhada aqui depois para ver o tempo que o Bahia, quantos jogos o Bahia está sem vencer, mas vive momentos, na minha opinião, semelhantes. A diferença é que o Botafogo continua lá na parte de cima da tabela, é o segundo colocado, e o Bahia deu uma queda brusca, né? Caiu lá do G4 para a 7ª colocação. E empataram em 1-1, mas independente dos times estarem num bom momento ou num momento de instabilidade, é um confronto muito equilibrado. É um confronto muito equilibrado que dificilmente, eu pelo menos imaginaria, algum time abrir uma vantagem muito grande. Eu não consegui imaginar. O tanto que, se eu não estiver enganado, nos meus palpites, eu devo ter falado que nos meus palpites eu ia de empate ou Botafogo. Se eu não estiver enganado. Eu disse que eu ia de empate ou Botafogo. Porque poderia ali, né? O Botafogo jogando em casa,
se impor um pouquinho mais e conseguir a vitória. Mas acabou o empate. O empate foi justo? Não foi justo? Quem jogou melhor? Tem algum time que merecia vencer? Por que aconteceu o empate? Então, vou dar a minha visão aqui. Vi o jogo todo com muita atenção. Escutei alguns comentários, né, durante a transmissão, obviamente. Algumas coisas eu concordei, outras não, né, mas futebol é assim. Tá? E aqui eu vou dar o meu ponto de vista. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Bahia, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, está aqui mais na descrição do canal. Você vai lá, diz seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Cara, o empate foi justo. Era sim, sim. Eu acho que o empate foi justo, sim. É óbvio, aí eu vou repetir até a frase que o comentarista, que eu não sei quem era, até falou, pô, se fosse uma luta de boxe que não poderia ter empate, quer dizer, apesar que a luta de boxe tem empate, mas vamos lá, vamos para minha área. Vamos lá para o judô, tá? Se no judô, né, não pode ter empate, né, e aí vai lá, né, os juízes de canto para dar o veredito, acho que o Botafogo merecia a vitória, tá? Acho que o Botafogo merecia a vitória. Mas é muito mais por uma questão talvez de volume de jogo, principalmente no segundo tempo, tá? Mas não vejo o empate como uma coisa absurda. Na minha opinião, o empate foi justo. O jogo. Primeiro, a arbitragem. Não acho que a arbitragem atrapalhou em nada. Acho que a arbitragem foi isenta. Não vi ele invertendo muitas faltas. Eu acho que o árbitro, na minha opinião, tentando lembrar de alguma coisa aqui, mas acho que ele passou. Ele passou em branco. O árbitro levou o jogo, acho que na boa. Não tem do que se queixar Botafogo e Bahia da arbitragem. Não estou me lembrando aqui de alguma coisa que possa ter manchado ali a arbitragem. Graças a Deus. É raro, né? É raro isso acontecer, mas a gente, quando acontece, a gente tem que falar, né? Porque quase sempre a gente está metendo o cacete, porque só faz cagada, mas quando tem uma arbitragem legal, a gente tem que falar. E, sinceramente, não me lembro de nada que tenha estragado a arbitragem dele. O Bahia entrou sem o Everaldo, sem o centroavante, né? O Botafogo não foi com o Tiquinho, né? Foi comigo Jesus ali na frente, que dava mais mobilidade. Acho que os dois times pensaram a mesma coisa, os dois treinadores, em relação à mobilidade. O Tiquinho é mais parado do que o Jesus. E ali na frente, o Bahia botou o Biel, que está começando a reclamar um pouco, né? Mas eu já tinha falado para a torcida do Bahia há algum tempo atrás, o Biel é jogador de compor elenco. Teve um determinado momento que a torcida do Bahia não concordou comigo. Eu disse, cara, a hora que o Bahia começar a contratar, o Biel vai ser opção no banco. E em qualquer time. O Biel só vai ser titular, talvez titularíssimo de algum time, na Série B. Tá? Talvez, sei lá aqui
No Cuiabá ele seria, que está na Série A, talvez, no Atlético Goianiense, mas um time de uma segunda prateleira de Campeonato Brasileiro. Num time de primeira prateleira de Campeonato Brasileiro, o Biel não vai ser titular. Isso eu já tinha falado há muito tempo. Então, para mim é muito normal. Porque é só lembrar o que eu falei lá atrás, que eu fui muito criticado, por isso. Então, ele colocou o Biel e colocou o Tassiano na frente. Cara, só que o Tassiano não ficava na frente. O Bahia não estava ficando com ninguém dentro da área. Com ninguém dentro da área. Porque quando o Bahia tinha que marcar, o Tassiano estava marcando lá na lateral direita. E aí ficava o Biel pelo lado esquerdo, o Tassiano pelo lado direito, e quem estava fazendo ali à frente era o Cauli, que fez um jogo melhor. Realmente o Cauli não tem do que reclamar. Reclamar, estão pegando no meu pé. Bom, ele não estava jogando nada. Jogando nada. Fez uma partida melhor, fez o gol. Então eu entendi o Rogério Ceni quando ele queria dar mais mobilidade. Só que ele dá mais mobilidade, só que aí ele pega um cara dentro da área. E aí o Bahia não entra muito dentro da área. O Bahia fica com a bola, mas falta o cara para dentro da área. Aí tem que ter infiltração. Acabou sendo na infiltração que o Bahia conseguiu o gol. O Botafogo, sem o Júnior Santos, sente muito. Agora, com a entrada do Igor Jesus, ser bem sincero, olha, eu particularmente, tá? Não sou torcedor do Botafogo. Eu não senti falta do Tiquinho, não. Não senti falta do Tiquinho. Ele é importante? Sim. Alguns jogos o Tiquinho vai ser importante? Sim, óbvio. Vai depender do jogo. Mas o Igor Jesus foi bem. Aí você tem o Carlos Alberto, que estreou pelo lado, fez o gol, fez uma partida, na minha opinião, para estreia regular, razoável. O Savarino não fez uma grande partida, na minha opinião. O Botafogo precisa de um homem de criação. Talvez seja o argentino que está lá na Olimpíada, né? O Almada, né? Que está lá. Talvez não, com certeza tem que ser ele, né? Porque vai ser o cara de mais criatividade. E o Luiz Henrique, que é o cara agora o cara super importante. Não tendo o Júnior Santos, o Luiz Henrique, que vai ser o ataque. Então, cara, foram dois times com muita intensidade no primeiro tempo. Tá? Muita intensidade no primeiro tempo. Mas de maneira diferente. O Botafogo muito mais vertical, com menos posse de bola e muita ligação direto com pouco espaço. Não zaga, ataque. Mas zaga, meio ataque rápido, não trabalhando muita bola. E já o Bahia, diferentemente, obviamente, o Bahia, na sua característica, segurando mais a bola, com mais paciência, girando de um lado, girando do outro, querendo cansar o Bahia. E o primeiro tempo, cara, foi um jogo animado, porque os dois times não estavam conseguindo marcar. Na minha opinião, os dois times marcaram mal no primeiro tempo. O Bahia não estava conseguindo marcar o Luiz Henrique, e o Botafogo não estava conseguindo marcar a troca de passe do Bahia. Então, o jogo ficou animado porque os dois times não estavam marcando bem. Só que o Bahia, diferentemente de alguns jogos, o Bahia estava um pouco mais compacto. Então, o Bahia, no primeiro tempo, dificultou as transições rápidas do Botafogo. E o Botafogo insistiu muito pelo meio, onde o Bahia estava compacto. Quando o Botafogo começou a perceber que tinha que abrir o jogo, o Bahia começou a criar mais. Só que isso foi só no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, começou bem, muito bem o Botafogo, pressionando, indo para cima, e acabou fazendo um gol logo no início, antes dos 10 minutos, com o Carlos Alberto, uma bola jogada dentro da área, cabeçada, o goleiro de palmo, só que o Carlos Alberto ele faz 1-0 com muita pressão, com muita vontade, o Botafogo. Só que a partir daí, o Botafogo dá uma recuada
E o Bahia não se desespera e começa a gerar bola e começa a controlar o jogo. E aí o Bahia, na minha opinião, consegue controlar o jogo até o final do primeiro tempo. O Botafogo consegue alguns contra-ataques, consegue algumas jogadas, principalmente com o Luiz Henrique, né? O Igor Jesus conseguiu algumas coisas ali. O Botafogo criou algumas oportunidades, duas oportunidades após o gol. Muitos chutes de fora da área, a maioria dos chutes dos dois times de fora da área. Então o primeiro tempo terminou 1-1. E aí você pega o gol do Botafogo, uma cabeçada em cima da zaga do Bahia, um rebote, gol. O gol do Bahia, à la Bahia, estilo do Bahia, toque de bola, giro para um lado, giro para o outro, fazendo a defesa balançar. Bola para o lado direito, cruzado para o lado esquerdo, infiltração do Cauli, faz de cabeça, sozinha a zaga do Botafogo não conseguiu marcar. Como a zaga do Bahia não conseguiu marcar no gol do Botafogo, o Botafogo não conseguiu marcar o Bahia no gol do Bahia. Então foi um jogo aberto, mas na minha opinião, foi um jogo aberto, não porque os times atacaram mais. Na verdade, lógico, atacaram mais porque tiveram mais facilidade. Essa é a palavra. Os times atacaram mais no primeiro tempo porque tiveram mais facilidade. A marcação não estava tão encaixada nem de um lado e nem de outro. Então o jogo ficou mais aberto e terminou 1-1 no primeiro tempo, porque o Bahia terminou o primeiro tempo melhor e, na minha opinião, o Bahia dominou a maior parte do primeiro tempo e conseguiu o seu empate. E aí vai para o segundo tempo. No segundo tempo, aí eu discordo um pouco de alguns comentaristas que falaram que o Bahia como é que eles falaram? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Teve deficiência na criação. Eu não acho que foi deficiência do Bahia na criação no segundo tempo. Eu acho que foi opção. Opção de quê? Na minha visão, o Bahia estava muito satisfeito com 1-0, com 1-1. E aí o Bahia segurou 1-1. Só que tem muita gente, tem muito time que segura 1-1, dando a bola para o adversário e jogando no contra-ataque. O Bahia segurou 1-1 ficando com a bola. Quando você está com a bola, você está se defendendo também. Então, o Bahia estava mais compacto do que os outros jogos e foi ficando com a bola. E o Botafogo, diferentemente do primeiro tempo, que estava querendo ir muito pelo meio, entendeu que tinha que abrir um pouco mais o jogo. Então, cara, voltando, que eu tive que dar uma pausa, o Botafogo entendeu, né, que tinha que abrir um pouco mais o jogo para ter um pouco mais de espaço. E como eu falei, o Bahia foi perdendo intensidade e o Botafogo foi ficando até mais com a bola. Começou as substituições, o Rogério Ceni tira o Biel sai reclamando um pouco, os dois times botam os centroavantes, né, o Tiquinho de um lado, o Everaldo do outro, até criam algumas situações os dois. Aí o Rogério Ceni tira mais alguns jogadores, tira o Everton Ribeiro e o Cauli, e aí o Bahia de vez perde a posse de bola. Perde a posse de bola. Fica um time fisicamente mais forte, mas com menos qualidade. E o Botafogo vai para cima. Porém, o Botafogo não tinha um articulador. Então o Botafogo estava indo muito na individualidade, muito na força do Cuiabano por um lado, Luiz Henrique por outro, mas estava faltando aquela qualidade, né, daquela jogada diferenciada para fazer o gol. Então, cara, foi um jogo muito tático, né, aonde taticamente, na minha opinião, os dois times melhoraram taticamente do que vinham jogando, cada um tentando anular o jogo. No primeiro tempo, jogo muito aberto. No segundo tempo, o Bahia querendo segurar o resultado com a posse de bola. Isso conseguiu até um determinado momento. E o Botafogo entendeu que não dava para jogar pelo meio porque não tinha criação, tinha que jogar aberto. Só que não tinha muitas jogadas trabalhadas, era mais individual, mais de ultrapassagem.
com o Cuiabano ou no individual com o Luiz Henrique. E acabou terminando 1-1. E aí a gente vai aqui para a estatística, rapidamente, só para corroborar com o meu ponto de vista. O Botafogo deu 16 chutes, Bahia 11. O Bahia deu 5 chutes em direção ao gol e o Bahia 4. Ou seja, foi bem parelho. Você pega o Botafogo com 42% de posse de bola e o Bahia com 58%. Só que o Bahia teve muito mais posse de bola no primeiro tempo do que no segundo. E o Botafogo teve mais posse de bola no segundo tempo. Mas pelo estilo de jogo, é óbvio, a não ser que o Bahia esteja num dia muito mal, como já aconteceu no Campeonato Brasileiro, que ele não vai ter mais posse de bola. Então, a posse de bola do Bahia no primeiro tempo foi para tentar empatar e no segundo tempo a posse de bola do Bahia foi para não tomar gol. Precisão dos passos, quase 90% do Bahia e 80% do Botafogo. Agora uma discrepância. O Bahia fez 4 faltas. 4 faltas no jogo todo. E o Botafogo 15. Pô, cara. O Botafogo fez quase 4 vezes mais. Mas mesmo assim o Botafogo, na minha opinião, não fez tantas faltas assim. 15 faltas. Agora 4 faltas. E aí você pode falar, pô, o Bahia fez 4 faltas porque marcou mal. No primeiro tempo, o Bahia não conseguiu encaixar a marcação com o Luiz Henrique. Mas o Bahia estava muito compacto. E como o Botafogo não tinha criação, tinha essa dificuldade, não conseguia furar esse bloqueio. Então a bola estava sendo recuperada muito nos erros de passe que o Botafogo acabava dando. Então, cara, é interessante. Mas os times do Rogério Ceni em si não são times que fazem muitas faltas, não. Cartões amarelos, 1 para o Bahia, cartões vermelhos nenhum, impedimentos 3 para um lado e 1 para o outro, escanteios 1 para o Bahia e 4 para o outro. É o que eu falei. Se você pegar os números aqui, os números do Bahia, na minha opinião, dizem isso. O primeiro tempo foi para tentar empatar, porque tomou um gol muito cedo, e no segundo tempo o Bahia jogou para não perder, para não tomar mais gol, e ficou com a bola boa parte do jogo para isso. Mas era uma bola que não era para atacar, era uma bola para se defender, uma posse de bola para se defender. Já o Botafogo, que começou bem, depois foi dominado pelo Bahia, segundo tempo foi melhor, mas mesmo assim, nenhum dos dois times criaram tantas oportunidades, foi aquele, teve uma saraivara de oportunidades para um lado do outro. Não foi. O Bahia criou algumas boas oportunidades, o Botafogo também, mas se você chamar oportunidades claras, talvez a do Botafogo ali, né, que o jogador chutou para fora, sem goleiro pelo alto, teve uma cabeçada do Everaldo, que ele tira o John no contrapé, a bola vai para fora. No mais, cara, na minha opinião, foi um jogo parelho, com características diferentes, e eu te digo, tudo em aberto. Tudo em aberto. Eu considero um jogo bom. Foi legal assistir. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.